todos, tudo bem? Boa noite. Aqui é o Dr. Clay Brits, neurologista infantil da Neurosaber, para mais uma Neurolive de autismo, nos nossos domingos, às 9 horas da noite. Espero que todos vocês tenham tido um excelente domingo. Espero que vocês tenham tido um domingo assim bem proveitoso, bem gostoso, né? Um domingo que vem realmente trazer lazer e tudo mais. E como todo domingo, a gente não pode esquecer também do conhecimento, né? Da busca de mais saberes relacionados ao autismo, especialmente tocando em assuntos como nós vamos tocar hoje. Assuntos relacionados a conceitos dentro do autismo. Nós vamos falar de autismo de alto funcionamento. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos, está todo mundo aqui chegando, já temos várias pessoas já. Eu tinha certeza que esse assunto era um assunto importante, é um assunto do qual eu tenho contato frequente no consultório, os pais perguntam, né? O termo autismo de alto funcionamento, segundo o DSM-5, caiu por terra, né? Como vocês já sabem, a gente sempre lida, baseando-se no DSM-5, a gente vê que não tem mais o conceito de transtorno de Asperger lá, não tem mais o conceito de autismo de alto funcionamento, tudo é transtorno do espectro autista. Leve, moderado, severo. Mas a gente não pode abandonar alguns conceitos que ajudam a gente a identificar determinados tipos clínicos do autismo que ajudam a montar estratégias de abordagem, ajuda a gente a ter uma ideia do que aquela criança com autismo, aquele adulto com autismo mais precisa. E quando a gente entende o que é o autismo de alto funcionamento, a gente passa a ter na mão uma forma de introduzir determinadas técnicas que são mais importantes e abandonar técnicas que não são tão importantes. Passa a dar prioridades para determinadas estratégias, passa a deixar determinadas estratégias de lado. Então, por mais que esses conceitos tenham saído do DSM-5, nessa atualização, tenham sido abandonados do ponto de vista de conceito, de prática clínica, ele continua sendo importante para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo com aquela pessoa que apresenta autismo, né, com a criança, o adolescente e o adulto, e passa a partir daí ter uma estratégia de manejo, uma forma de conduzir. Então é muito importante essa questão mesmo, né? O que é transtorno de Asperger? O que é autismo de alto funcionamento? Como é que eu separo uma coisa da outra, né? Como que eu consigo definir? Então nós vamos falar muito sobre isso, porque isso é um conceito que psicólogos me perguntam, fonoaudiólogos me perguntam, os pais me perguntam. Então, ainda é algo que precisa ser melhor esmiuçado, detalhado, explicado, porque por mais que tenha saído do DSM-5, ainda continua no interesse de todas as pessoas que trabalham com autismo, uma compreensão melhor do que são esses conceitos. O autismo de alto funcionamento, o autismo infantil clássico, o Asperger, né? Toda vez que a gente vê um conhecimento aumentar em relação a determinado assunto, a gente vê conceitos mais antigos serem trazidos à tona, sendo ressuscitados para que seja melhor explicado e as pessoas passem a ter uma base melhor para entender, no geral, o que é essa história de espectro autista. Não é mesmo? Então vamos lá. O que é, então, o autismo de alto funcionamento? Como o próprio nome diz, é um quadro autístico de alta função. Significa que essa criança com autismo apresenta determinados comportamentos na área de organização e de execução que são muito bons quando comparado com indivíduos neurotípicos. São crianças que apresentam um quadro autístico muito marcante, mas que apresentam, por outro lado, determinadas habilidades no cotidiano que chamam a atenção das pessoas. Chegam até a ter aquilo que nós chamamos de savantismo, que é aquele indivíduo que apresenta determinadas habilidades fascinantes, extremamente fantásticas, mesmo apresentando de forma nítida
uma dificuldade enorme de se socializar, de se comunicar, de usar a fala e os meios de comunicação e de linguagem com as pessoas. Então, o autista de alto funcionamento é aquele indivíduo que, apesar de ter graves prejuízos cognitivos, linguísticos, grandes dificuldades de aprendizagem escolar, principalmente em algumas áreas, levando até a ter problemas de leitura, escrita, coordenação motora e outras alterações cognitivas, ele, por outro lado, apresenta grandes habilidades em algumas áreas executivas, uma memória excepcional para determinadas áreas, formas de entender mecanismos específicos, mas, por outro lado, geralmente é um autismo mais severo, é um autismo moderado, né? Diferente do Asperger, que é sempre um autismo leve. Asperger sempre é um autismo leve. Já o autista de alto funcionamento, não. Ele tem um autismo, na maioria das vezes, aí, moderado e até severo. Então, a gravidade do quadro autístico é maior, mas, em contrapartida, essa criança, esse adolescente, tem determinadas habilidades excepcionais, até superiores a algumas crianças. Eles têm alterações cognitivas, eles têm um atraso importante de fala e dos processos de comunicação, eles mais compreendem do que conseguem se expressar, eles usam muito meios linguísticos inadequados, como jargões, ecolalia, faz inversão pronominal, então em vez de ele falar eu, ele fala o nome dele para se referir às coisas, e normalmente o diagnóstico desse jovem se faz antes dos 3 anos de vida, porque é um quadro mais marcante, mais severo, tá? Já o Asperger, vamos fazer aí uma comparação, né? O Asperger não, são indivíduos que têm um bom funcionamento verbal, linguístico, parece até superdotado, eles têm uns comportamentos excêntricos, estranhos, mas conseguem chegar na escola e conduzir numa boa questões relacionadas à aprendizagem. Tem uma inteligência verbal boa, e o diagnóstico por causa disso, por ter essa fama de superdotado, e parece mesmo superdotado, o diagnóstico acaba sendo mais tardio, lá para os 6, 7, 8 anos, ou até na adolescência. Eles têm um discurso muito bom, e têm mesmo uma capacidade de inteligência para cumprimento de tarefas e regras muito boa. Então, o Asperger passa a impressão de que é apenas um indivíduo estranho, com comportamentos antissociais, uma dificuldade de perceber demandas do cotidiano social, mas que, por outro lado, funcionam muito bem na hora de se expressar e na hora de usar sua inteligência para as mais variadas formas de condução de regras e rotinas da vida cotidiana. O autista de alto funcionamento, não. Você vê que ele tem um comprometimento importante da linguagem, da fala, alterações cognitivas, tem as ecolalias, tem a dificuldade de se referir a si mesmo como eu. É um caso que normalmente chega a autismo moderado e até autismo severo. Muitos pacientes com autismo de alto funcionamento têm deficiência intelectual, já quem tem Asperger não tem, né? Então, essas são as principais diferenças. Isso precisa ficar bem claro, porque é muito diferente conduzir um autista de alto funcionamento na escola do que um Asperger. É muito diferente esperar que esse indivíduo tenha autonomia no cotidiano para cumprimento de regras e rotinas do que um Asperger, do que um indivíduo com Asperger, né? Então, as diferenças têm que estar bem colocadas. Por mais que ele tenha habilidades excepcionais em algumas áreas, ele tem déficits cognitivos, sociais, linguísticos e comportamentos repetitivos muito pronunciados, claríssimos, né? Os pais já chegam no consultório falando claramente os comportamentos repetitivos que ele tem. Mas aí você vai conversar com ele, ele tem alguma compreensão, ele faz esquemas com você, ele consegue mostrar aquilo que ele gosta de uma forma excepcional que você não vai conseguir fazer. Ficou claro, gente? Parece que sim, né? O que vocês acharam do tema? Foi um tema importante, um tema que vocês conseguiram entender? Quem entendeu, quem achou que foi bom, faz um joia, faz um coraçãozinho, né? Eu estou vendo aqui as pessoas
se manifestando, dizendo que realmente conseguiram agora entender o que é o autismo de alto funcionamento, né? E eu acho importante vocês lerem sobre isso, não é mesmo? Então, vamos fazer um resuminho agora? Pega um papel, pega um lápis aí. Eu sempre gosto de dizer que as pessoas precisam anotar para nunca mais esquecer. Então, o que é o indivíduo com autismo de alto funcionamento? Tem boas e grandes habilidades executivas para aquelas coisas que gosta, costumam ter comportamento de savantismo, né? Que é excepcionalmente essa capacidade enorme de conseguir cumprir determinadas atividades que tem fascínio, que gosta, mas, por outro lado, é um quadro autístico mais moderado a severo, tem deficiência intelectual associada em uma maioria deles, tem alterações cognitivas, dificuldades de leitura e escrita, alterações importantes na linguagem, na fala, com ecolalia, com inversões pronominais, né? E o diagnóstico, devido a isso, por ter esse quadro mais marcante, normalmente a gente consegue fazer o diagnóstico lá, antes dos 3, 4 aninhos, a gente consegue fazer o diagnóstico. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Agora, eu sempre gosto de lembrar a todos que nos acompanham, né? Que a Neurosaber, o Entendendo o Autismo, tem o nosso programa de especialização Proteia, né? As pessoas querem saber bastante o que é autismo, querem conhecer do básico até o avançado, quer saber como é que é o tratamento, como é que é a abordagem diagnóstica, como identificar essas crianças antes dos 3 anos, que é o melhor período para intervir, quais medicações se usa, quais são os conceitos, né? Como o transtorno de Asperger, né? Autismo de alto funcionamento. Você não sabe, se você quer aprofundar seus conhecimentos, faça o Proteia. O Proteia é o nosso programa de especialização online, totalmente, inteiramente online, de 50 horas. Ele é dividido em 5 módulos. E a partir do momento que você tem ele, você tem, fica disponível por 6 meses. Olha, tempão para você poder ver aquelas 50 horas de curso. 6 meses, meio ano. É um programa certificado e o perfil de apresentação, a didática, a forma de condução é fácil, de facilitar a linguagem, com aplicabilidade prática e que serve para pais, profissionais de saúde e educação, serve para gestores, serve para qualquer profissional, médicos, não médicos, para quaisquer profissionais que possam que trabalham com crianças, tá? Especialmente com crianças com autismo. E é um curso inteiramente dado por mim, tá? Do começo até o fim. Eu que preparei, eu que fiz todo o processo e eu que dou o programa de treinamento lá para vocês, tá bom? Vale a pena. Tem uma pergunta aqui que alguém colocou. Doutor, por que ainda existem pessoas, né, que usam o termo Asperger? Por quê? Porque o transtorno de Asperger, ele é muito peculiar. Quando você compara o indivíduo com Asperger, com um TEA leve, que não é Asperger, existem diferenças claríssimas. O indivíduo com Asperger, ele tem um bom funcionamento geral a nível intelectual e a nível de linguagem. Ele só tem alguns comportamentos estranhos. Esse indivíduo, ele vai passar na faculdade, ele vai ser um integrante de institutos especializados de engenharia, matemática, vai ser um exímio trabalhador nas áreas que ele tem fascínio e gosta, mas ele vai ter um comportamento meio antissocial, um comportamento atípico no meio das pessoas, tem uma tendência a intelectualizar tudo e querer explicar tudo de forma intelectualizada. O indivíduo com Asperger, ele tem uma dificuldade de entender linguagem social, mas de uma forma que, se você explicar e for treinado, esse indivíduo vai aprendendo sozinho a lidar com essas dificuldades. Então, o termo Asperger ainda existe, porque fica mais fácil eu dizer que tem Asperger para montar uma estratégia, um manejo de tratamento. E isso é tão importante, porque esse indivíduo ele vai ser adulto e vai estar no mercado de trabalho, e vai ter que ser aceito em empregos.
e é muito importante que quem lida com a área de trabalho, a área de empregabilidade, saiba o que é Asperger. Quem lida com a área de perícia tem que saber o que é Asperger. Um entrevistador de uma determinada empresa precisa saber o que é Asperger. Porque esse indivíduo está aí, ó, no mercado de trabalho. Ele é um autista que dá conta das demandas do cotidiano, das demandas cognitivas, das demandas trabalhistas, das demandas familiares, porque esse indivíduo vai casar, ele vai ter filhos, ele vai sustentar uma família. Então, como ele tem um autismo que consegue dar conta dos processos do cotidiano, ele é um indivíduo que sofre mais, porque espera-se dele a mesma percepção dos outros, e esse indivíduo não tem. Então é muito importante usar sim, tá? Usar sim. E esse indivíduo também costuma ter dificuldades na escola em algumas áreas de atenção, concentração, né? Então é importante a escola saber disso também. Mas como eles têm um jeito de agir que lembra um indivíduo superdotado, acha-se que ele não vai ter problema nenhum na escola, né? E vai ter por causa das dificuldades de percepção social. Aquela dificuldade de perceber face, de perceber sentimentos, de perceber formas de falar que tenha um duplo sentido. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que usar sim. E, olha, a Rosemary fez aqui uma observação. Asperger pode ser confundido com timidez? Pode, porque eles têm dificuldade de interação social. Então, eles são introspectivos, eles preferem ficar sozinhos, preferem interagir com o computador, com o celular, com coisas tecnológicas do que com pessoas. Então, costuma-se sim confundir com timidez, e eles podem ter até ser tímidos. A Sami aqui fez uma pergunta, né? Se uma criança com autismo pode evoluir como um autismo severo e moderado e ir para um autismo de alto funcionamento? Pode, isso é possível, tá? Por isso a importância do diagnóstico precoce, da intervenção precoce, viu, gente? Porque a gente tem que direcionar essa criança para ir diminuindo cada vez mais os déficits comportamentais, os déficits de linguagem, os déficits cognitivos, para que lá na frente, quem sabe, ele pule de um autismo moderado para um autismo leve, ou um autismo moderado para um autismo de alto funcionamento. Nós não sabemos qual vai ser o desfecho. Infelizmente, isso ainda é imprevisível. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Acho que o tema trouxe, assim, dados que serão muito importantes. Vamos aproveitar, gente, e compartilhar essa live? Acho muito importante. Compartilhe. Leve essa live para todos os lugares que você puder, porque são conceitos que as pessoas precisam, mais do que nunca, dominar. Tá bom? Uma boa noite para vocês, bom finalzinho de domingo e uma excelente semana. A gente se vê em breve, como todo domingo. Até domingo que vem. Um abraço.